Se a gente conseguir construir bastante hoje, ótimo. Senão, a gente dá os primeiros passos para isso. Tá? De qualquer maneira, assim, né? Como a gente acabou impulsionando mais, é importante. O Onésimo tá aqui, eu já explico. Porque eu queria chamar... o Toniolo, tá aí? Tá. Tá? Tá vendo um vídeo lá no fundo. O Toniolo representando o PCdoB também, tá? Queria chamar o Vinícius, que é o conselheiro tutelar sainte, mas que acompanhou bastante todas as movimentações, tá certo? Queria chamar o Alexandre, que é de Carapicuíba, e acho que com isso a gente considera Carapicuíba representado, certo, né? Tá, então tem o Toniolo, se quiser sentar aqui, ó, aí, tal, né? E queria chamar o Igor, que é presidente da UEO, tá? Registrar que além dessas pessoas... e o doutor Helder, que é representando a OAB. Não sei. Eu acho que nós começamos bem, porque eu não esperava isso, eu esperava uns 10 gatos pingados e olhe lá, não é? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, Sintrael, Ouvidoria, Vigilância, CPM, PT, a POSP, todo, enfim, o JS, os da sociedade civil, o pessoal do PCdoB, o pessoal do PT, da UEO, enfim, está todo mundo aqui, o Conselho Tutelar, Câmara de Osasco, o vereador aqui, enfim, tá? E os informes que nós temos é o seguinte. A primeira coisa, vamos relembrar que os estudantes fizeram um movimento histórico. Vai ficar para a história esse movimento em que os estudantes derrotaram o governador mais blindado de todos que nós temos no país, que é o seu Geraldo Alckmin. Então os estudantes estão de parabéns. Então a orientação da POSP é o seguinte: a luta continua. E essa luta ela continua tanto no plano político, quanto ela continua no plano jurídico. E aí o Onésimo falou muito bem. Nós aqui em Osasco vamos querer saber quem é que orquestrou essas invasões ao comandante Sampaio, e se a invasão do Peralta também foi orquestrada. Nós vamos querer saber. Agora, quem faz investigação é a polícia e quem acompanha isso é o sistema judiciário. Tá? Para não tomar muito tempo de vocês, eu só quero reforçar claramente, para que todo mundo que veio aqui agora tenha muito claro o que nós queremos fazer. É criado um movimento de ocupação, só que esse movimento, na medida que ele passa, se ele não deixa um rastro, se ele não deixa uma estrutura, se ele não deixa uma organização, tudo isso se perde. E aí, como no universo da política, em terra de céu quem tem olho é rei, a gente corre o risco de gente que não fez porra nenhuma chegar lá e cantar de pai da criança. Eu apoiei os estudantes. Então, essa que é a ideia do fórum. O fórum ser um espaço orgânico e formal para que nós, após as ocupações, podemos continuar na luta, podemos apoiá-los, e para isso a gente precisa. E para concluir, então, eu já vou listar pela ordem, né? Como seria isso, né? Precisamos da POSP, né? Nós precisamos da POSP Central, nós precisamos da POSP Osasco, nós precisamos da UEO, nós precisamos da UBS, nós precisamos da UBS, nós precisamos dos parlamentares do PT, nós precisamos dos parlamentares do PCdoB, nós precisamos de qualquer parlamentar, seja de que partido for, que queira vir aqui somar e nos dar estrutura e condições para que a gente possa fazer a luta no nível em que ela se coloca para nós. E por isso, então, nós temos que montar esse fórum, temos que transformar em organismo de massa e temos que ter capacidade. E aí vamos pensar na data depois, de fazer um lançamento tal desse fórum que ele tenha uma repercussão para além da região, para que ele tenha uma repercussão no estado todo, se for o caso. Nós temos que construir espaços de política. Nós não podemos deixar que os nossos adversários nos paralisem, como eles estão fazendo conosco. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Obrigada. Não sei se nós vamos conseguir sair daqui com o fórum completamente estruturado, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente deu o pontapé. Meu nome é Igor, eu sou presidente da União dos Estudantes de Osasco e diretor da UPES, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. E acredito que todo mundo aqui pôde acompanhar, né, o movimento histórico dos estudantes de São Paulo, que mostraram que é possível derrotar um governo que é totalmente autoritário, fascista, que atenta todos os dias
contra os direitos dos trabalhadores, da juventude, e de maneira com muita unidade, né? Acho que a primeira coisa que tem que ser dita aqui é que os estudantes de São Paulo mostraram para o Brasil como é possível ter unidade e centralidade, né, em busca daquilo que a gente mais quer, que é uma educação de qualidade pública para todos. Então, diante desse momento onde o governador impôs uma reorganização escolar que era previsto, né, prejudicar mais de 310 mil estudantes, só em questão as escolas que seriam fechadas, e reorganizar mais de 1.400 escolas, acho que os estudantes, de fato, deixaram bem claro qual é a nossa posição em relação à educação. Para que cada um aqui não tenha nenhuma dúvida em relação à integridade do movimento, o movimento de ocupação das escolas, ele foi um movimento totalmente horizontal, né, onde todos os estudantes tinham a oportunidade de contribuir com os debates e dizer aquilo que eles pensam referente às nossas escolas. Mas é extremamente importante colocar aqui a importância do movimento estudantil nesse momento, que eu acredito que a UBES, a UPES e a UEO, no caso a entidade municipal de Osasco, teve de fato uma contribuição muito importante, porque a gente acompanhou, por exemplo, a questão da presidenta da UBES, né, Camila Lanes, que ela não arredou o pé de nenhuma escola. Ela, junto com a Ângela Meyer, que é a presidenta da UPES, ocuparam mais de 100 escolas durante esse período, né? Foram para as escolas levar debates e deixou bem claro que o movimento estudantil ele tem uma proposta em relação à educação, né? Não só no Brasil, mas como também no estado de São Paulo. E eu acho que se perdeu muito essa questão de diálogo entre o movimento estudantil, os parlamentares e a sociedade civil. Porque no momento onde os estudantes se colocam totalmente contra o governo do estado de São Paulo, mostra de fato como a gente se sente, né, acuado em relação à questão também do genocídio da população negra e periférica, da dificuldade de se ter vagas nas escolas. A gente acompanhou recentemente uma audiência pública que aconteceu na Câmara dos Vereadores, onde o dirigente de ensino esteve lá presente para falar da perspectiva dela, né, como funcionária do PSDB, né, deixando claro que ela até aplaudiu quando falaram do partido, né, presente. E a gente percebeu assim, uma falta de diálogo muito grande com a comunidade, porque lá se tornou um palanque político do PSDB, onde havia assim, dezenas de pessoas com a bandeira, a camiseta do PSDB, xingando os estudantes, né, provocando ali um tumulto. Então eu acho que nesse momento é extremamente importante que os parlamentares, né, que dizem apoiar a luta dos estudantes se colocam presentes para os estudantes e deixar também claro qual é a nossa perspectiva em relação à educação. A gente conquistou diversas conquistas, né, na área da educação nesses últimos anos. Tem aí o Plano Nacional de Educação, né, que é prevista a implementação dele até 2020. Só que eu acho que nesse momento, agora que o governador revogou, né, o decreto, acho que é extremamente importante a gente debater qual é a escola que a gente quer, certo? Levar para a comunidade local, levar para toda a população qual é a nossa perspectiva. Porque se a gente for pensar aqui qual é a posição do governador Geraldo Alckmin, a gente tem bem claro os confrontos que ele tem com a juventude, né? Não sei se todo mundo percebeu aqui como foi a recepção da Polícia Militar nos protestos. Só que nesse momento, eu acho que a questão principal as pessoas públicas, né, os nossos defensores da juventude se aparecerem para a juventude. Porque a gente não percebe isso, a gente percebe ainda uma falta muito grande de diálogo com as forças. E aí a gente percebe que em momentos tão complicados como esse, não dá para a gente fazer articulação política só dentro de gabinete, né? Então a gente tem que se aparecer para com os estudantes. Acredito que a POS contribuiu muito, né, com a greve dos professores. A gente também no movimento estudantil apoiou a greve dos professores, sim. Só que a gente achou muito importante a gente ter a nossa própria greve, que foi uma demonstração com as ocupações das escolas. Então, a UPES e a UEOS colocam aqui à disposição, né, para enfrentar esse debate, dizer que a gente pretende sim continuar as ocupações das escolas, né, porque o governador, como eu disse, ele não disse que não vai haver, ele falou que suspendeu a medida. É isso. Muito bem. Primeiramente que nesse meu tempo de mandato, em 3 anos de mandato aqui no Conselho, no município, nós sempre vimos um sistema de ensino que sempre excluiu o adolescente periférico, onde aquele que vem da Fundação Casa, cumpriu medida socioeducativa, não tem oportunidade praticamente de voltar à escola, ou as diretoras de ensino dificultam o máximo a reintegração daquele adolescente no sistema de ensino.
Então, esse tempo todo, a gente sempre presenciou essa exclusão, né, do adolescente periférico, e agora com essa medida de reorganização das escolas, dificultando mais ainda o acesso do adolescente, do jovem, às escolas. Então, assim, eu, enquanto conselheiro tutelar, eu tentei ao máximo evitar que abusos fossem cometidos pela polícia, enquanto invasão das escolas, né? A polícia invadia as escolas para desocupar. E também fiscalizar, né, as diretorias de ensino, as diretoras das escolas, porque nesse tempo de ocupação chegaram várias denúncias dos líderes que estavam, né, à frente dessas ocupações, dizendo que estavam sendo pressionados pelas diretoras de escola, que estavam sendo ameaçadas de expulsão, entre outras ameaças que ocorreram. E eu estou tentando organizar com que essas lideranças que estão sendo ameaçadas, que vão até o Conselho Tutelar, para que a gente consiga representar com o Ministério Público. Já informei a promotora sobre as ameaças que estão ocorrendo, e ela pediu para que eu reunisse esse grupo e fizesse uma representação contra a diretoria de ensino, contra a direção, contra quem for que esteja causando essa violação de direito do adolescente, no caso. A gente, mais uma vez, vê a força que tem o estudante, né? Quando acabou a água em São Paulo, tanta coisa, e o homem estava tão blindado, como foi dito aqui, né? Ele estava tão blindado que nada aconteceu, né? Nada aconteceu a ele. Precisou entrar realmente os estudantes lá. Veio um estudante, a polícia foi lá, bateu, juntou 2 estudantes, bateu. Quando foi ver, tinha milhares de estudantes nessa luta, né? E fez com que a coisa foi ficando mais difícil. Até a USP estava do lado dessa luta, tá certo? Então, a coisa foi tomando um vulto tão bonito, que a gente viu que a sociedade, o próprio Ministério Público, estava contra o governador. Então, para a gente ver como foi sensibilizar, né, essa luta dos estudantes, sensibilizou a sociedade de certa forma. Muitos estavam contra, mas está contra aqueles que pagam escola particular, que não precisa, né, não tem necessidade de uma escola pública. Mas a coisa começou lá dentro de São Paulo, Fernão Dias e as outras escolas lá, e hoje ainda tem, professora. Nós estamos vendo hoje na Teodoro Sampaio manifestação. Está tendo manifestação dos estudantes e ainda estão mobilizados. Eu acho que isso é necessário ainda, estar mobilizados. Porque esse decreto do governador, ele pode retirar a qualquer momento e a coisa voltar. Ele deixou esfriar e voltar novamente. Mas eu quero aqui parabenizar realmente a todas as entidades de classe que puderam estar juntos nessa luta. Falava assim, não, é partido político que está por trás. Não se provou nada disso. Mostrou que realmente, se olhava nos depoimentos, aquele pessoal que ia lá para frente da televisão para dar depoimento, jovens que falavam até tremendo, porque não tinha o argumento de... Quando você vai falar com o político você já sabe se expressar, mas não, você via que era um jovem mesmo, professor. Estava ali, sabe, você via que ele estava enganjado naquela luta, sensibilizou o pai, sensibilizou a família, sensibilizou a sociedade, e nós tivemos aí o nosso governador lá, o governador, né? Caiu aí, pela primeira vez, conseguiram derrubar o Alckmin. Só que eu acho assim, que é muito oportuno esse fórum aqui, porque nós precisamos lutar por escolas de qualidade, né? Só com isso que nós vamos ver quanto é frágil essas nossas escolas. Nossa. Né? Quanto é frágil o nosso ensino, que não tem. Eu tive a oportunidade de ir lá no Peralta ver. Gente, absurdo. Como que nossos alunos, nossas crianças vão estudar? Tá certo? Ainda é uma das melhorzinhas. Mas se você for ver aqui, nós temos escolas que não têm a mínima condição. São coisas arcaicas. Há mais de 20 anos que não se faz uma escola aqui na cidade de Osasco, uma escola do Estado. Né? Então a gente vê, primeiro, que os prédios são inadequados, o sistema de ensino arcaico, laboratórios são de péssimas qualidades, tá certo? Então, gente, eu acho que esse fórum, como eu disse, vem no momento certo. Eu acho que os estudantes e nós também temos que estar mobilizados,
porque a qualquer momento nós precisamos estar lutando novamente, erguer novamente essa bandeira aí e se aliar a esses estudantes, a quem eu tiro o meu chapéu pela luta, pelo trabalho que fizeram. Nós nos aliarmos a eles, porque eles nos deram uma lição, sabe, de como se faz a luta. Parabéns a vocês. Vânia, ela já tinha um outro compromisso firmado, então eu vim representá-la. A OAB sempre teve preocupação com relação aos alunos, às escolas, tanto é que somos pioneiros de um projeto OAB Vai Escola, onde vários grupos de advogados, com uma cartilha que foi desenvolvida, vai até as escolas, conversa com os alunos, mostra ali alguns direitos que eles possam vir a ter como cidadão, que a Constituição lhe garante. Aqui de antemão, a OAB está engajada aí para poder ajudar nesse fórum. Se pudermos, vamos criar uma comissão própria para que venha trabalhar com vocês e nos colocamos à disposição para o que precisar. Boa sorte, parabéns àqueles que conseguiram aí este início de uma nova revolução, quem sabe, quiçá, para um Brasil com um futuro brilhante, de pessoas pensantes, ao qual aqui tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Parabéns a todos. Isso aí. É muito salutar para a democracia, para a gente que está na política aqui. A gente não vê surgir quadros novos, a gente vê sempre esses mesmos velhos de sempre e não renova, né? Mas, de uma certa forma, eu queria dizer o seguinte: nós temos que acreditar nessa possibilidade regional. Essa atuação aqui, em Carapicuíba, eu posso registrar aqui, embora não houve nenhuma ocupação das escolas, mas logo nos primeiros dias em que foi anunciado, nós tivemos lá, em uma semana, mais de 5 passeatas, né? E tudo de uma certa forma espontânea. Eu fui em 2 delas, não me apresentei, não fiz. Eles fazem uma diferenciação, vereador, partidário, tal. A gente acompanhou e deu, dentro das possibilidades, um pouco da retaguarda, mas todas as cidades aqui da região teve esse tipo. Acho que a gente tinha que fazer aqui, a partir das lideranças aí do movimento estudantil, um mapeamento um pouco de como que a gente pode estar ampliando isso, porque cada cidade vai ter sua especificidade, né? No caso de Carapicuíba, esse fato de não ter uma ocupação foi fruto um pouco, lá praticamente zerou o número de escolas a ser fechada, anunciada pelo governo, mas eu acho que as nossas bandeiras são outras também. O que o pessoal está fazendo, os meninos estão fazendo, eu me sinto envergonhado. Não porque eu não estou fazendo, mas porque eles estão fazendo sem apoio, sabe? Sem apoio da sociedade. Eles estão aprendendo a fazer política sozinho. Quando o governador mandou descer a borracha, a sociedade era para vir abraçar esse pessoal, falar, não está certo, porque a gente tem que se convencer que quando a gente passa de certa idade, você sai de cena, o jovem entra. É isso aí. Mas a gente não consegue deixar um legado para eles, falar, esse é o caminho. A gente não consegue, por quê? Porque muitas vezes, dentro da casa da gente, quando o menino fala, pai, eu vou para a passeata, não vai não. Olha o exemplo que você dá para o seu filho. Mas sorte nossa que tem um grupo que acredita. E eu quero dar os parabéns para o pessoal, uma salva de palmas. O Alckmin tentou dialogar, o Alckmin tentou fazer tudo aquilo, né? Então, acho que o principal é isso, a gente tem que contrapor através da informação. O que a gente tem? É o boca a boca, né? E na porta das estações, e na porta do comércio, distribuir aí um meio de comunicação aí, que eu acho que a gente podia criar através desse fórum. Segundo, é organizar esse grupo. E aí, acho que uma forma de captou os e-mails hoje, montar um grupo, e esse grupo ficar constantemente em diálogo. Eu acho que é importante, então, é vital aqui a questão da comunicação, eu acho. Ela fez coisas que nem a polícia e o governador diretamente fez. Ela tomou a frente antes. Então, assim, como que a gente pode, tanto o pessoal do Conselho Tutelar, aqui o rapaz da OAB que estava aqui, como que a gente pode agir, né, para poder anular a ação dessas pessoas? Né, porque é complicado, né? Nós estamos em 6 professores aqui do Peral. Ela vai dar tiro no escuro, poder falar quem que é o professor que está influenciando o aluno, quem que é o professor da POS, quem não sei o quê. Então, assim, a gente tem que montar também uma forma
E a gente tem que estar se proteger desse povo aí. Verdade. Porque eles que estão, de certa forma... Ela fez um boletim de ocorrência também acusando nós, alunos da ocupação, da gente roubar o sistema de segurança da escola. Aquela escola nunca teve um sistema de segurança. E ela pega e coloca no boletim que a gente roubou o sistema de segurança dela. Eu estou saindo de lá, eu pedi a remoção para Pirituba, mas eu estou vendo que esse ano de 2016 vai ser difícil para os meus colegas em relação a isso. E para muitos desses alunos aí que tomaram frente também.